A Fenda do Biquíni tem um problema que ninguém comenta. Pessoas aparecem, marcam um episódio inteiro, mudam a vida dos personagens principais por 11 minutos e somem. Não morrem, não se mudam oficialmente, não recebem despedida, simplesmente desaparecem como se a cidade tivesse engolido eles e seguido em frente. E quando você começa a listar essas pessoas, uma a uma, percebe que tem mais do que 11. 11 personagens com nome, personalidade, história e zero retorno. A namorada do Lula Molusco, o primeiro cozinheiro do Siri Cascudo, o primo psicótico do Bob Esponja, a irmã do Patrick, todos sumiram. E o mais bizarro é que ninguém dentro do desenho parece notar. Eu fui atrás do destino de cada um deles, e para cada caso existe uma teoria que faz mais sentido do que parece. Algumas fazem você dar risada, outras dão um arrepio, mas todas explicam por que essas pessoas nunca mais voltaram. Então, bora começar pelo caso mais doloroso da lista. No episódio Adoro Essa Lula, o impossível acontece. Alguém entra no Siri Cascudo e demonstra interesse genuíno pelo Lula Molusco. Ela se chama Squilvia e o Lula simplesmente trava na frente dela. Mas o problema é que para conquistar alguém você tem que ter carisma, né? E o Lula Molusco, bem, o Lula Molusco tem o carisma de uma porta. Mas aparece alguém para salvar a situação, Bob Esponja. Ele entra no meio, faz a propaganda do amigo, consegue marcar um encontro para eles naquela noite. Só que tem um detalhe, o Lula Molusco não sai com mais ninguém desde, sei lá, o século XIX. Então Bob Esponja resolve dar umas aulinhas, inclusive tá se vestindo de mulher para simular um encontro de treino. No final das contas, nada dá certo, obviamente. O Lula surta na frente da mulher, briga com Bob Esponja, faz o papel mais desastroso possível e, bem, ela gosta. Diz que curte a atitude sarcástica dele, os dois saem felizes. Esse era para ser o Felizes para Sempre, para eles virarem de fato um casal, mas nós nunca mais vemos ela de novo. Aqui as coisas já começam a ficar mais interessantes, porque a Squilvia aparece numa arte oficial de aniversário de 20 anos da série, então ela tá viva, mas em mais de uma década de episódios novos, depois do que aconteceu, ela nunca mais foi mostrada, e a explicação mais honesta é desconfortável. O universo de Bob Esponja não consegue permitir que o Lula Molusco seja feliz, a função narrativa dele é sofrer, então se a Squilvia voltasse, ele teria estabilidade emocional, e isso quebraria o personagem inteiro. O destino mais provável dela é o seguinte, eles tiveram mais 2 ou 3 encontros, o Lula fez ela ouvir ele tocar clarinete, com certeza criticou o gosto musical dela, reclamou do trabalho, dos vizinhos, da existência, e ela percebeu o óbvio, o sarcasmo dele era charmosinho ali por 10 minutos, mas viver uma vida inteira com aquilo é insustentável. No episódio O Mestre Cuca original, um cara chamado Jim chega no Siri Cascudo de limusine dourada e todo mundo trata ele como uma celebridade, porque de fato ele é uma celebridade ali. Jim foi o primeiro cozinheiro do restaurante, o cara que basicamente inventou o padrão de qualidade dos hambúrgueres de Siri, o lendário Jim Burger. E ele era muito bom nisso, tá? Bob Esponja até tenta aprender com ele, tenta copiar suas técnicas, mas simplesmente não consegue chegar no nível do Jim. E quando o nosso Esponja começa a achar que Jim vai roubar o emprego dele, escreve uma carta de demissão e vai se esconder no freezer. Mas aí Jim revela a verdade. Ele largou o Siri Cascudo anos atrás porque o Sr. Siriguejo se recusou a dar um aumento para ele. E o pior, riu da cara dele por causa disso. Não é nem um pouco chocante, né? Vamos ser sinceros aqui. Esse é o Sr. Siriguejo que a gente conhece. E aqui tem um detalhe que ninguém comenta. O Jim, segundo o canon oficial, foi cozinhar nos melhores restaurantes do mundo. Ele acumulou tanto dinheiro que se aposentou cercado de ouro maciço. Mansão, lago, limusine, 2 seguranças particulares. Mas tem uma parte sombria embutida nesse currículo. O Jim é uma das pouquíssimas pessoas do canon inteiro de Bob Esponja que conhece a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Ele provavelmente sabe a receita melhor do que o Sr. Siriguejo sabe. E mesmo assim, ele nunca usou esse conhecimento contra o Sr. Siriguejo. Nunca vendeu pro Plankton, nunca abriu um restaurante concorrente, nunca distribuiu a receita, mas por que ele nunca fez isso? A explicação mais consistente do canon é simples. O Jim tem algo que o Sr. Siriguejo não tem, princípios. Ele não saiu para prejudicar o Sr. Siriguejo, ele saiu para seguir sua vida e crescer. Hoje o Jim provavelmente está exatamente onde a gente viu ele no episódio, na mansão de ouro longe da Fenda do Biquíni, vivendo aposentado perfeitamente. No episódio Sou Pelos Idiotas, o Patrick fica nervoso porque acha que seus pais vão estar visitando ele. E a insegurança dele é real, porque eles tratam ele como um completo idiota, coisa que, bem, ele é, né? Pra ajudar nessa situação, Bob Esponja concorda em se fingir de burro durante a visita deles para fazer o Patrick parecer mais esperto em comparação. Pegaram a ideia aqui? E sinceramente, funciona. Patrick adorou a atenção, só que ele abusa um pouquinho, começa a zombar do Bob Esponja de verdade, o plano desmorona, o Bob Esponja surta, tenta provar que não é burro, e então batem
à porta um outro casal de estrelas do mar, dizendo que são os verdadeiros pais do Patrick. E aí Janet e Martin olham um pro outro e percebem que eles nem sequer têm um filho. Esses dois personagens passaram o dia inteiro na casa de um desconhecido e nem perceberam que não tinham um filho e estavam chamando ele de filho. Isso é demência, cara? Você pode não estar esperando isso, mas possivelmente é essa a resposta. E o destino mais provável deles, infelizmente, é o que a cena final sugere: confusão mental severa. As estrelas do mar no universo do Bob Esponja já têm uma fama de ser, digamos, lentas, vamos colocar assim. O Patrick passa a série inteira esquecendo coisas básicas. Existe um padrão biológico no desenho de que estrelas do mar têm memória curta, e a Janet e o Martin levam isso ao extremo. O provável destino deles é o mais triste de todos dessa lista, porque eles com certeza voltaram para casa convencidos de que tinham visitado o filho, e provavelmente vão repetir isso em algum momento. Em alguma outra casa da Fenda do Biquíni, eles irão bater a porta e visitar seu outro filho. Isso vai se seguir, até algum momento não dá mais certo. No episódio Blackjack, o Bob Esponja recebe um cartão postal avisando que seu primo mais velho saiu da prisão. E só de ler aquilo ele tem um colapso nervoso. As memórias da infância voltam e ele se vê lá novinho sendo espancado por Blackjack, sendo humilhado, sendo feito de saco de pancadas, tudo de ruim. Bob Esponja entra em um modo de pânico, acha que Blackjack tá aterrorizando os pais dele, corre pela cidade inteira seguindo pistas até chegar na casa do primo. E quando finalmente dá de caras com Blackjack, a grande revelação é que o cara simplesmente não cresceu, continuava do tamanho de uma esponjinha. O Blackjack foi preso por uma única coisa: jogar lixo na rua. Não foi assalto, não foi violência, não foi nada grave. Foi descarte irregular de lixo. E mesmo assim passou anos preso, saindo menor do que entrou. A explicação mais aceita pelos fãs e as wikis do desenho é que Blackjack diminuiu por causa das condições da prisão. Basicamente falta de comida, falta de exercícios adequados, anos sem alimentação decente. E esponjas, na biologia real, podem ter o crescimento afetado por má nutrição. Os anos de cárcere privado consumiram literalmente o corpo dele. Mas calma, porque o destino dele provavelmente não é trágico. Pelo contrário, no final de tudo, o episódio termina com toda a família rindo juntos. Ele basicamente renunciou ao estilo de vida criminoso, e o motivo dele nunca mais aparecer no desenho é o mais desinteressante possível. Ele não tem mais função narrativa, não dá pra ser o vilão quando você nem cabe no dedão do protagonista. Mas sim, ele provavelmente deve aparecer em uma cena ou outra, só que a gente, com os olhos nus, não consegue enxergar ele, pelo tamanho dele. No episódio O Balde Cascudo, o Plankton resolve criar uma aberração genética misturando o DNA dele com o do Sr. Siriguejo, e nasce o Plankton Caranguejo, uma criatura que tem a ganância de um e a ambição do outro. Basicamente, o pior dos dois mundos. O problema é que o Plankton Caranguejo não só roubou a fórmula secreta, ele toma o Siri Cascudo inteiro, expulsa o Sr. Siriguejo, domina também o balde de lixo e junta os dois num mega restaurante chamado Crush Bucket. Pela primeira vez, Plankton e o Sr. Siriguejo precisam trabalhar juntos para derrotar um inimigo comum. E como eles vencem? Bem, da forma mais idiota possível, brigando entre si de uma forma tão forte que a discussão literalmente parte o Plankton Caranguejo ao meio. Ele morreu, no mesmo dia em que nasceu. Então, bem, o destino dele é debaixo da terra, né? Provavelmente. Esse próximo aqui é muito bom, tá? De verdade. No episódio Turno Macabro, o Lula Molusco inventa uma lenda urbana inteira para assustar o Bob Esponja durante o turno da noite. O tal Zé do Picadinho. Um homem com uma espátula no lugar do braço, que aparece toda terça-feira à noite, e os sinais que ele estava vindo são claros. As luzes começam a piscar, o telefone toca sem ninguém responder, e um ônibus para na frente do restaurante. Só que tudo que ele estava falando ali começa a acontecer de verdade. As luzes piscam, o telefone toca e o ônibus chega, até que um cara com uma espátula do braço entra pela porta do Siri Cascudo. Mas calma, porque o cara era só um cidadão honesto procurando um trabalho às 3 da manhã. Ele estava carregando simplesmente um currículo, 3 horas da manhã. E tudo que aconteceu na noite foi pura coincidência também, tá? E aqui tem uma teoria que pouca gente comenta. Por que esse cara estava procurando emprego de madrugada com sua própria espátula, aparentando estar ao mesmo tempo confiante e desesperado? A resposta provável é que esse cara é só um cozinheiro noturno qualquer que faz uns bicos aqui e ali. E o destino dele provavelmente é o melhor caminho que existe para alguém naquela situação. Ele conseguiu um emprego em algum lugar da Fenda do Biquíni que aceitam trabalhadores noturnos, que funciona 24 horas, por exemplo. Pode ter sido até mesmo no balde de lixo, que historicamente contrata qualquer pessoa. Pode também ter sido em outro restaurante pequeno qualquer que precisa de uma mão de obra barata e não se importa com a aparência. No episódio Karen 2.0, o Plankton decide trocar a Karen por um modelo novo, a Karen 2.0, que era mais rápida, mais magra, ativada por voz. Na mente dele, aquilo era uma evolução. Já a Karen original, como tinha sido substituída, foi jogada no lixo, literalmente. Bob Esponja e Sr. Siriguejo encontram a Karen no lixo e a levam para o seu restaurante, onde o Sr. Siriguejo, fiel ao personagem, contrata ela sem pagar nenhum real para ter uma mão de obra gratuita ali. Entretanto, quando a Karen 2.0 invade o Siri Cascudo tentando roubar a fórmula, as duas Karens se encontram, brigam, tem uma
porrada digital ali e a Karen original ganha. No final das contas, a Karen 2.0 simplesmente explode, morre ali na frente. Mais um personagem que não sobreviveu ao próprio episódio de estreia. Então o destino dela provavelmente foi também esse, debaixo da terra. Quer dizer, talvez não, porque Plankton deve ter usado as peças dela para construir outra coisa bizarra. No episódio A Grande Corrida dos Caracóis, o Lula Molusco ganha uma lesma de corrida chamada Snelly. E claro, isso acende o espírito competitivo do Bob Esponja, que começa um treinamento militar absurdo com o Gary, a ponto de quase matar o bichinho de verdade. Na corrida, Snelly domina, tava ganhando fácil, mas aí ela vê o Gary destruído no chão e abandona a corrida para ir cuidar dele. Enquanto isso, bem, Patrick e sua pedra venceram, porque isso é normal, parece que é tudo certo. Já a Snelly nunca mais apareceu. O Lula Molusco com certeza não ficou com ela, isso é certo. Ele só queria ela enquanto ela servia ao ego dele. Então a teoria mais provável é que ela voltou pro criador original, o cara que treina lesmas de corrida profissionalmente. Mas aqui existem dois caminhos possíveis e os dois fazem muito sentido. No cenário positivo, ela virou uma campeã reconhecida por sua atitude. No mundo dos esportes, atletas com histórias inspiradoras viram lendas. A Snelly recusou uma vitória para salvar outro competidor, e isso é manchete em qualquer circuito. Já no cenário negativo, o criador dela viu aquilo como uma traição, porque atletas profissionais não podem abandonar corrida, e ponto. A Snelly foi marcada como instável ou ruim, não serve pra nada, aposentada precocemente e revendida para alguma família comum. No lendário episódio SB-129, Lula Molusco viaja no tempo e encontra versões do Bob Esponja e Patrick em eras diferentes. No futuro ele encontra Esponja e Tron, um Bob robótico com clones e propulsores, e Patron, um Patrick de duas cabeças. Já no passado ele encontra versões primitivas dos dois que se comunicam por grunhidos e se machucam com águas vivas por diversão. E bem, esses personagens aqui provavelmente não foram para lugar nenhum, eles estão exatamente onde sempre estiveram, cada um na sua linha do tempo, na sua época. Mas o que isso revela é perturbador. Bob Esponja e Patrick existem em todas as eras. No início dos tempos, milhares de anos no futuro, para sempre, quase como se fossem constantes universais. E isso abre uma discussão inteira sobre imortalidade e ciclos temporais, mas isso fica para outro vídeo. No episódio, Sam, a irmã mais velha do Patrick finalmente aparece, e ela é basicamente uma força da natureza, gigante, descontrolada e com zero noção de limites. Ela destrói a casa do Lula Molusco, constrói uma casa inteira de areia com os destroços e trata a vizinhança inteira como um playground. O Patrick até tenta conversar com ela, dialogar, ajeitar as coisas ali, mas ela só para quando acaba sem querer machucando ele, sentindo uma culpa tão grande que vai embora. Agora, pra onde ela foi, ninguém sabe direito. Provavelmente para alguma cidade que ainda não conhecia ela, ou tá perdida no meio de uma floresta, porque, bem, ela é irmã do Patrick, né? Ela também deve ser burra. Ou tá destruindo coisas, comendo tudo que encontra pela frente. E espero que sem nenhuma chance de voltar, porque a Fina do Biquíni já sofreu bastante com ela em um episódio. Esse aqui agora é surreal. No episódio O Incômodo, Bob Esponja acorda com um olho roxo que ele mesmo se deu, mas em vez de admitir isso, ele inventa uma história heróica sobre ter lutado contra um cara chamado Jack. A mentira cresce de uma forma tão grande que Patrick acredita, Sandy acredita, o Siri Cascudo inteiro acredita na mentira. E aí acontece o impensável. Jack M. Crazy Fish existe de verdade. Ele aparece na fenda do biquíni. Bob Esponja surta, corre pra casa, tenta se explicar e descobre que Jack, na verdade, só queria um hambúrguer de Siri, falando tudo com um sotaquezinho estranho, inclusive. Esse aqui é o caso mais inquietante da lista, porque a aparição dele é literalmente impossível dentro da lógica do desenho. Bob Esponja inventou um personagem do zero. A teoria mais bonita aqui seria dizer que o universo do Bob Esponja convoca pessoas pela crença, mas o canon não tem como sustentar isso de forma sólida. A explicação mais provável e mais simples é a coincidência absurda. Jack M. Crazy Fish provavelmente é um turista de outra cidade, possivelmente do equivalente subaquático do Reino Unido, que veio passar um dia na fila do biquíni, soube do famoso hambúrguer de Siri, entrou lá para comer, achou bom e foi embora de volta para a cidade dele. Isso tudo sem saber que ele virou uma verdadeira lenda urbana numa cidade inteira por causa de uma mentira idiota. No episódio Stanley Calça Quadrada, o primo do Bob chega dentro de uma caixa, literalmente, e revela que destrói tudo o que toca. Tudo, sem exceções. Bob Esponja tenta dar uma chance pra ele, pra salvar o seu primo, leva ele pro Siri Cascudo, ensino básico, e em menos de 2 minutos, Stanley queima a caixa registradora, quebra a espátula e tira fotos estranhas com os clientes. O Sr. Siriguete, por sua vez, no ato de gênio mais maldoso da série, manda Stanley sabe pra onde? Pro balde de lixo. E bem, assim que ele chega lá, o prédio explode em segundos. Mas pra onde Stanley foi depois disso? E numa sociedade real, alguém com essas habilidades tem 2 caminhos: ser excluído como um perigo ambulante ou encontrar um nicho onde a destruição é útil. A gente já viu várias vezes, né? A fina do biquíni tem indústrias pesadas, demolições, construções, então Stanley provavelmente acabou em alguma dessas, sob supervisão. Ou, e essa possibilidade também é a mais provável, considerando o desfecho do episódio, ele tá vivendo com o pai dele em algum lugar da fina do biquíni, longe de qualquer objeto valioso, e a família aprendeu a aceitar que algumas pessoas simplesmente não combinam com o resto do universo.
Todos esses personagens apareceram, viveram seus 11 minutos de glória e foram descartados. A série seguiu em frente. Bob Esponja continuou fritando hambúrgueres, o Lula Molusco continuou odiando a própria vida e ninguém dentro da fila do biquíni mencionou essas pessoas de novo. E talvez isso seja a coisa mais realista que Bob Esponja já fez, porque na vida real também é assim. Pessoas entram, marcam um momento e vão embora. E a gente segue em frente como se nada tivesse acontecido. A diferença é que aqui, pelo menos, a gente relembrou.